se eu te dissesse que o roteiro para a eleição de 2026 já foi escrito, revelado e entregue em público? E se eu te dissesse que dentro de uma entrevista aparentemente comum estava escondido um manual de instruções, um ultimato que define não apenas quem será o próximo candidato da direita, mas o que ele será forçado a fazer se vencer? Senta aí, porque o que eu vou te contar agora não é só uma análise política, é a decodificação de um plano que foi colocado na mesa em plena luz do dia, numa entrevista para a Folha de São Paulo. E o mais chocante é que a maioria das pessoas leu as manchetes, mas não entendeu a gravidade da mensagem que estava criptografada ali. Uma mensagem que, se concretizada, pode redefinir as regras do jogo democrático no Brasil para sempre. Vamos começar pelo epicentro do terremoto, uma entrevista com Flávio Bolsonaro. O título na Folha já era forte. Candidato de Bolsonaro terá que garantir que o STF não derrube indulto, mesmo à força. Pausa. Respira. Lê de novo. Mesmo à força. Isso não é uma frase solta. Isso é o coração do plano. E para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa montar o quebra-cabeça. Pensa comigo como se a gente estivesse numa sala de roteiristas desenhando o próximo grande thriller político do Brasil. O cenário que o Flávio desenha é o seguinte, passo a passo. 1. Candidato apoiado por Bolsonaro, seja Tarcísio, Zema, Caiado, não importa quem, vence a reeleição de 2026. A primeira ou uma das primeiras canetadas desse novo presidente é conceder o indulto presidencial a Jair Bolsonaro, perdoando-o de suas condenações e livrando-o da inelegibilidade e da prisão. Todos os pré-candidatos desse campo já acenaram positivamente a essa ideia. É o pedágio para teu apoio. Até aqui, tudo dentro do jogo político, certo? Controverso, mas dentro das prerrogativas de um presidente. É agora que o roteiro fica sombrio. O clã Bolsonaro já sabe, eles têm certeza, que o Supremo Tribunal Federal, o STF, vai anular esse indulto. Eles não têm a menor dúvida disso. Por quê? Porque já existe um entendimento no STF, uma jurisprudência, que crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os que estão sendo investigados no 8 de janeiro e nas tramas de golpe, não podem ser objeto de indulto. O caso do ex-deputado Daniel Silveira foi o grande teste. Bolsonaro deu o indulto, o STF foi lá e derrubou. O precedente está criado. Eles sabem que o indulto não vai durar. Então, qual é a jogada? Achar que o STF vai mudar de ideia? Não. É aqui que entra a cláusula escrita em letras de sangue no contrato de apoio. Na entrevista, a repórter da Folha, de forma muito correta, aperta o Flávio. Ela pergunta, mas como? O que o presidente faria se o STF derrubasse o indulto? A resposta dele é a chave que abre a caixa de Pandora. Ele diz, e eu cito com minhas palavras para ficar mais claro, isso não dá. A gente está falando de uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de uso de força. Uso de força? Contra uma decisão da Suprema Corte. Ele continua. Ele diz que o candidato precisa ter disposição, de alguma forma, de fazer com que o STF respeite os demais poderes. Vamos traduzir isso do politiquês para o português claro, o nosso português, de amigo para amigo. O que ele está dizendo é que o pré-requisito para receber o apoio de Bolsonaro em 2026 não é ser um bom gestor, não é ter um plano para a economia, não é nada disso. O pré-requisito é se comprometer de antemão a romper com a ordem democrática caso o STF cumpra seu papel constitucional. É um cheque em branco para um golpe. A jornalista, talvez um pouco tímida, pergunta: o senhor está pedindo um candidato que possa afrontar o STF? A resposta dele é uma obra-prima da dissimulação. É um candidato que possa resgatar a democracia. Vai depender do ponto de vista. Percebeu a inversão? O ato de rasgar a Constituição é chamado de resgatar a democracia. O golpe é chamado de ponto de vista.
É a mesma lógica que eles usaram para defender as reuniões que discutiam minutas de golpe de Estado, dizendo que era apenas liberdade de expressão. Eles sequestram as palavras, tiram seu significado e as usam como arma. Então, o primeiro ato do nosso roteiro está claro. O preço do apoio é a promessa de uma ruptura institucional. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que essa confiança toda? Por que revelar o plano agora com tanta arrogância? É aqui que a nossa história ganha uma nova camada, mais profunda e talvez mais preocupante. Se você perguntar para qualquer pessoa sensata, ela diria: isso é um blefe, eles estão desesperados. Mas será mesmo? Vamos olhar para os dados. Uma pesquisa recente do Datafolha, o mesmo instituto que meses atrás dava uma vitória confortável para o Lula numa simulação contra Bolsonaro, agora mostra um cenário de empate técnico, com uma leve vantagem para o ex-presidente. Em abril, Lula tinha 9 pontos de vantagem. Agora, essa vantagem evaporou e virou uma desvantagem de 1 ponto. E o mais estranho, isso aconteceu num período de notícias econômicas majoritariamente boas, PIB crescendo, desemprego caindo, inflação de alimentos que era um fantasma, dando uma trégua com queda no preço do arroz, feijão, carnes. Se a economia, que é o que geralmente move o ponteiro da popularidade, está indo bem, o que explica essa virada de jogo nas pesquisas? A resposta, meu amigo, minha amiga, pode não estar no seu bolso, pode estar na palma da sua mão, no seu celular. A gente precisa falar sobre a guerra da informação, a guerra dos algoritmos. Você viu o que aconteceu com o vídeo do deputado Nicolas Ferreira? Em 24 horas, ele se tornou, supostamente, o vídeo político mais visto da história mundial. Mais visualizações que a população do Brasil. Mais visualizações que a foto do Lionel Messi, um ídolo global, levantando a taça da Copa do Mundo, um evento que parou o planeta. Pensa na lógica disso. Um discurso de um deputado brasileiro, em português, sobre um tema de nicho da política nacional, teria tido mais alcance global do que o maior jogador de futebol do mundo no auge da sua glória. Isso não faz sentido, a não ser que as engrenagens por trás das redes sociais, as máquinas do Facebook, do Instagram, do X, estejam sendo calibradas para impulsionar massivamente um lado do espectro político. Essa não é uma teoria da conspiração, é uma análise de padrão. Desde que o Trump voltou à cena nos Estados Unidos, parece que uma chave virou. O conteúdo da extrema-direita voltou a ter um alcance estratosférico, artificial, desproporcional. E é essa percepção, essa certeza de que a máquina da desinformação e do impulsionamento digital está a todo vapor e a seu favor, que alimenta a confiança do clã Bolsonaro. Eles não acham que vão ganhar. Eles têm certeza de que com essa máquina operando, eles podem ganhar com qualquer um. E isso nos leva diretamente ao terceiro e último ato do nosso roteiro, o cheque-mate. Se você é o clã Bolsonaro e tem certeza de que a máquina digital te garante a vitória e o seu único objetivo é garantir a sua própria liberdade através de um indulto forçado, você vai entregar a faixa presidencial para um aliado como o Tarcísio de Freitas ou Romeu Zema? Alguém que, apesar de alinhado, tem projeto de poder próprio e pode, na hora H, hesitar em dar um golpe de Estado? Claro que não. Você vai colocar alguém da sua cozinha, alguém de sangue, alguém que não tem para onde correr, alguém que deve a sua existência política a você. É por isso que nomes como Tarcísio, Zema e Caiado, apesar de aparecerem nas pesquisas, já podem se considerar a carta fora do baralho do bolsonarismo raiz. A partir do momento em que a vitória é dada como certa, o candidato não precisa ser o mais palatável ou o melhor gestor. Ele precisa ser o mais leal, o mais disposto a cumprir aquele passo 4 do nosso roteiro, o uso da força. E quem são essas pessoas? Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Esqueça os moderados. O plano revelado na entrevista da Folha é um filtro, só passa quem aceita a condição golpista. E quem melhor para aceitar essa condição do que a própria família? Quer uma prova de como essa lógica funciona, na prática, de como eles atropelam aliados sem a menor cerimônia?
Olha o que acabou de acontecer em Santa Catarina. Um estado onde o bolsonarismo é fortíssimo. A vaga para o Senado é considerada uma vitória garantida para quem tiver a bênção de Bolsonaro. 2 deputadas locais, Caroline de Toni e Júlia Zanata, estavam se movimentando, trabalhando há anos por essa vaga. O que Bolsonaro fez? Ignorou as duas, passou por cima delas e decidiu que o candidato será o filho dele, Carlos Bolsonaro, que não tem nenhuma ligação com o Estado. Ele simplesmente pega o filho, o paraquedas em Santa Catarina e diz: é ele, vocês que se danem. Isso não é um caso isolado, é o modus operandi. Lealdade acima de competência, família acima de aliados, e o projeto de poder pessoal acima do projeto de país. E agora, a parte mais importante. O que isso muda na sua vida? Tudo. Absolutamente tudo. Primeiro, isso muda o valor do seu voto em 2026. A eleição deixa de ser sobre discutir saúde, educação, economia e passa a ser um referendo sobre se você aceita ou não que as regras do jogo possam ser quebradas a qualquer momento. É uma escolha sobre se você quer um presidente ou um monarca que não aceita ser contrariado. Segundo, isso mostra que a sua percepção da realidade está sendo ativamente manipulada. Aquela sensação de que todo mundo está pensando de um jeito pode ser fruto de uma bolha criada por algoritmos com interesses políticos e financeiros. Saber disso te dá o poder de duvidar, de buscar outras fontes, de furar essa bolha. É um aprendizado para sua sobrevivência digital e intelectual. E terceiro, e mais direto, a instabilidade institucional que um plano desse gera afeta seu bolso, sua segurança e seu futuro. Incerteza política afugenta investimentos, gera inflação, paralisa o país. Um país em constante crise institucional não prospera, ninguém prospera. O que foi revelado naquela entrevista não foi apenas uma bravata, foi a apresentação pública de um projeto de poder autoritário. Um roteiro que está em pleno andamento, combinando articulação política, guerra de informação e a promessa de ruptura. Agora que você sabe o plano, que você conhece o manual de instruções, a pergunta que fica é: o que fazemos com essa informação? E eu quero terminar te convidando a refletir e a participar. A chamada para ação aqui é estratégica e eu quero muito saber a sua opinião sincera sobre isso. Imaginando esse cenário que eu descrevi, onde a condição para ser candidato é a promessa de confronto com o STF, se você fosse um político como Tarcísio de Freitas, Romeu Gema ou Ronaldo Caiado, o que você faria agora? Você aceitaria essa condição para tentar chegar ao poder, se curvando ao ultimato? Ou você romperia, tentaria construir um caminho próprio e arriscaria ser esmagado pela máquina bolsonarista? Deixa aqui nos comentários. Curvar-se ou romper? Não existe resposta fácil, e a sua escolha diz muito sobre o futuro que a gente pode esperar. Vamos conversar sobre isso.